Eu vou ler o texto, faço o desenho, a gente discute tudo, responde e depois confere, tá? Então, vamos lá. Concentra, é importante. Pessoal, não tem como eu separar o assunto gerador do assunto receptor. Quando você monta um circuito, é obrigatório que exista gerador. O gerador é o elemento do circuito que cria a DDP e a corrente. Então, ele produz, olha o nome dele, gerador. Ele gera. E os outros elementos consomem. Quem são os outros elementos? São os resistores, que produzem calor, e os receptores, que produzem alguma outra coisa que não é calor. A gente já discutiu. Receptor é uma televisão, um liquidificador, um forno de micro-ondas, qualquer coisa desse tipo, certo? Eles consomem. Então, não tem jeito de separar. Portanto, a nossa prova da semana que vem vai ter gerador e receptor e resistor, vai ter tudo. Não é porque eu sou mal, o Túlio é mal, ele vai colocar todos os elementos. Não, é porque não tem jeito. Os exercícios envolvem todos os elementos. Entenderam? Então, fazer o exercício da apostila 1A não tem problema nenhum. Está dentro do nosso conteúdo. Tá bom? Então, vamos lá? Questão número 12 diz assim. Ó, a figura a seguir nos mostra 3 pilhas. Já discutimos, pilha é gerador. Cada uma delas de força eletromotriz, 1,5 volts. Então, é a força eletromotriz. E eu já disse para você que essas pilhas pequenininhas que a gente compra em supermercado, elas são realmente de 1,5 volts. Claro que existem pilhas de 3 volts, 4,5 volts, 6 volts, 9 volts, tem de vários valores. Mas a mais comum é de 1,5. Resistência interna, 1,5 ohm. Então, cada uma é 1,5. Associadas em paralelo e ligadas a um resistor de 9,5 ohms. Então, tem um resistor na parte de baixo. Tem 3 pilhas e um resistor. Esse resistor de 9,5 é chamado de resistor externo. Quer dizer, está fora da pilha. E os outros resistores são resistores internos, porque está dentro da pilha. Determine, letra A, a força eletromotriz e a resistência interna da pilha equivalente à associação. O que é o gerador equivalente? É um gerador que substitui todos os outros com o mesmo efeito. É tirar 3 e colocar um só. Se no lugar destes 3 eu colocar um só, dá o mesmo resultado. Isso aqui é o equivalente. Olha a palavra, equivalente. Tá? Substitui. Tá bom. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte. Por favor, abra o microfone ou escreva no chat. Eu vou até abrir o chat aqui, caso alguém use. Tá? Então, vamos lá. No desenho, os geradores estão em série ou em paralelo? Em paralelo. Perfeito. Estão em paralelo. Eles estão assim, ó. Esse é o desenho, ó. Isso aqui é paralelo. Então, está aqui, ó. Um gerador, outro gerador e outro gerador. Pronto. Cada um deles tem a mesma força eletromotriz. Todos têm a mesma. 1,5, 1,5 e 1,5 volt. Além disso, cada um deles tem uma resistência interna. R'inho e aqui é R'inho também. Ou seja, são 3 pilhas iguais. 3 geradores iguais, de 1,5 ohm. E externamente tem uma outra resistência aqui. Acho que é 9,5, né? É. Perfeito. Deixa eu só arrumar aqui quem fica certinho no vídeo. Ô, Túlio, Pois não. Pergunta. 11 volts, nesse caso, seria a mesma coisa? Tipo, o valor deles é a mesma coisa? Não entendi a pergunta, Noemi. É porque na apostila está 9,5 ohms. Ohms não, é o... Volts. É ohms mesmo. Tipo, eu estava perguntando se é a não, mesma não, coisa. não. Desculpe, Noemi.
Ah, tá. Desculpa, Eu eu... empolguei. É ohm. Unidade de resistência é ohm, não é volt. Volt é unidade de DDP. Ohm é unidade de resistência. Eu que errei. Desculpe, não é a mesma coisa. Beleza, então? Ok. Então tá. O que nós combinamos? O que nós combinamos foi o seguinte: no lugar destes três geradores, no lugar deles, eu vou colocar um gerador equivalente. Ou seja, eu vou colocar um único gerador que vai fazer o mesmo serviço. Um só, que é chamado de gerador equivalente. Aí o circuito vai ficar assim, ó. A resistência externa continua 9,5 ohm. Essa resistência é R, só que é R equivalente. E essa daqui é E equivalente. Nós já estudamos. Quando eu coloco geradores em paralelo, eles funcionam como se fosse um só. Isso quer dizer que a força eletromotriz equivalente será 1,5 volt. Agora é volt. Em paralelo, é como se fosse um só. Porém, a resistência equivalente, como são três iguais em paralelo, vai ser 1/3 dessa resistência. Se essa resistência é de 1,5 ohm, então a equivalente será de meio ohm. Então, vamos lá, vamos lembrar. Eu expliquei isso no dia da teoria. Quando eu coloco geradores em série, eu somo as forças eletromotrizes. Então, se fossem os três em série, seria 1,5 mais 1,5 mais 1,5, daria 4,5. Entendeu? 4,5. 4,5. Mas a resistência ia somar também. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 daria 4,5 também. Então, em série, eu somaria os dois. Em paralelo, a equivalente é igual a um deles. E a resistência é 1/3 deles, porque são três. Até aqui, tá tudo bem? Sim. Isso responde à letra A. Na letra A, o Uhum. cara pergunta: a força eletromotriz e a resistência interna da pilha equivalente à associação. A grande vantagem de você fazer associação em paralelo é que você não aumenta a força eletromotriz. Não aumenta, é 1,5. Mas você diminui a resistência interna. Ao diminuir a resistência interna, o gerador dura mais tempo, a bateria dura mais tempo, ela esquenta menos, ela consome menos energia dentro dela. Consequentemente, a durabilidade aumenta. Letra B. A intensidade da corrente elétrica através do resistor. Tá bem? Ó, atenção, atenção, atenção. A corrente elétrica sempre sai do polo positivo do gerador, atravessa todo o circuito e volta no polo negativo. Então, esse é o sentido da corrente. Como é que eu faço para calcular o valor? Lei de Pouillet. A corrente elétrica é a força eletromotriz dividido pela soma de todas as resistências. A força eletromotriz é 1,5 volt. E todas as resistências são meio ohm mais 9,5. Isso é 10. 1,5 por 10, 0,15 amperes. O que vai passar aqui é 0,15 amperes. Concordou? Uhum. Não tem dúvida? Não. Maravilha. Eu usei outra fórmula, então minha resposta não coincidiu nesse momento. Eu acho que foi porque eu usei outra fórmula. Bom, Aí a minha resposta não deu certo. ok. Essa daqui chama-se lei de Pouillet. A lei de Pouillet Uhum. é aplicável depois que você tem o gerador equivalente. Depois que você tiver o gerador equivalente, você usa o valor dele com a resistência dele, a resistência externa, e você descobre a corrente. Tá beleza? Ok. E vem a última pergunta. A intensidade de corrente elétrica através de
cada pilha. Então tá, então volta aqui. Volta aqui. Porque o que eu descobri foi a corrente total. A corrente que passa aqui, nesse elemento, 0,15. Certo? Então, quanto passa de corrente em cada gerador? Ó, eu vou ter uma corrente aqui, que é uma corrente I1. Eu vou ter uma outra corrente aqui, que eu vou chamar de I2. E uma última corrente aqui, que eu vou chamar de I3. Como os três geradores são iguais, isso significa dizer que suas correntes também serão iguais. E cada um deles é responsável por 1/3 dessa corrente. 1/3 dessa corrente corresponde a 0,05 amperes. E essa daqui? Mesma coisa. 0,05 amperes. E esse? Mesma coisa. Mesmo jeito. 0,05 amperes. Pensa bem. Essa corrente é gerada nessa pilha. Quando ela chega aqui, ela encontra com a corrente 2 e junta. Quando junta as duas, fica 0,05 mais 0,05 dá 0,1 ou 0,10. Aí, quando essa corrente 0,10 chega aqui, encontra mais essa. E soma. E desce para o resistor. Então, 0,5 mais 0,5 dá 0,10. Com mais 0,5 dá o 0,15 que passa no resistor. E volta. Tudo bem? Entendi. Entendeu mesmo? Tranquilo? Uhum. Bom, você entendeu tudo? Você entendeu que a lógica é essa? Não tem sentido. Gente, corrente elétrica tem que somar. Tem uma lei de Kirchhoff. Então, Deixa eu mostrar para a você. gente fez a soma. Isso, a soma de exato. todos eles. E eu vou explicar. porque tinha no capítulo anterior, no caso. A gente viu no capítulo anterior. Aí tinha que somar. Eu vou explicar isso depois com calma e tranquilidade. Ela se chama Primeira Lei de Kirchhoff. Ela diz o seguinte: a soma de todas as correntes que chegam em um nó é igual à soma de todas as correntes que saem do nó. Entendeu? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nó é isso daqui. Nó é um ponto onde encontram-se 3 ou mais condutores. 3 ou mais. Eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5. Condutor é um fio. Um fio. Isso é um nó. Então, vamos imaginar que tivesse uma corrente chamada I1 chegando, uma chamada I2 saindo, outra chamada I3 chegando, outra chamada I4 saindo e uma outra chamada I5 chegando. Vamos supor que tivesse essa anarquia que você está vendo aqui. A lei de Kirchhoff diz o seguinte, muito simples. Se eu somar todas as correntes que chegam, é igual à soma de todas que saem. Ok? Então, como é que ficaria a lei de Kirchhoff nesse caso? Quem chega? 1, 3 e 5. Então, a soma de I1 com I3 com I5 tem que ser igual à soma de todas que saem. Quem sai? 2 e 4. Aí você fala assim, mas você aplicou isso aqui nesse exercício? Sim, eu só não te contei. Vamos lá. Isso aqui é um nó. Por quê? 1, 2, 3 condutores. Eu falei 3 ou mais. 3 ou mais condutores. Aqui tem 3. Então, vamos pensar? Ou melhor, ao invés desse ponto, vamos pegar esse, né? Porque senão eu vou ter que fazer o desenho ao contrário. Vou pegar aquele ponto lá. Você concorda que esse ponto vai receber a corrente 1? Vai receber a corrente 2? E aí sai aqui uma corrente 3, ou sei lá, 4. Então, se eu somar essa com essa, tem que dar essa que sai. Então, 0,05 mais 0,05 dá 0,10. Eu falei isso. 0,10. Quando chegar nesse nó, somando com 0,5,
Dá 0,15. Sai 0,15. 5 e 5 sai 10. 10 mais 5 sai 15. Quando chega aqui, divide. 5 vem para cá, 10 vem para cá. Dos 10 que vieram para cá, 5 entra aqui, 5 entra aqui. Tá bom. Não dá dor de cabeça. Se os geradores são iguais, eles vão ter correntes iguais. Entendeu a lei dos nós? Quer dizer, nós não fizemos absolutamente nada que contrariasse as leis da eletricidade. Então, eu acho que esse exercício está correto. Foi bom que você já viu a lei de Kirchhoff. Mas não se preocupe, eu vou explicar a lei de Kirchhoff. Daqui umas 2 ou 3 semanas eu explico devagarzinho para todo mundo, não é só aqui no plantão, não, tá? A questão 7 diz assim, olha que legal a questão. Os 3 segmentos de reta representados no gráfico a seguir representam as curvas características de um resistor, de um gerador e de um receptor elétrico. Então, para. Vamos colocar cada um deles aqui? Ó, ele disse que o eixo vertical é a DDP medida em volts. E que no eixo horizontal é a corrente medida em amperes. Ok? Então, vamos lá. Lembra, como é o gráfico de gerador? Reta crescente ou decrescente? Gerador. Bom, tem que saber. Olha no caderno. Olha na apostila. Participe. Abra o microfone. Diga para mim. Como é que eu desenho o gráfico de gerador? Reta crescente ou decrescente? Crescente. Perfeito. É assim, ó. Isso é gerador. Certo? O gerador sempre começa na força eletromotriz e sempre termina na corrente de curto-circuito. Pronto. Então, eu já desenhei o gráfico de gerador. Só que ele falou que tem também um receptor. Como é que eu desenho o gráfico de receptor? Crescente ou decrescente? É crescente. Crescente. Começando na origem ou não? Não. Não. Aê, garotinha, muito bem. Isso é receptor. Você está conseguindo enxergar o verdinho aqui? Eu estou conseguindo enxergar normal. Normal, que ótimo. Eu vou reforçar um pouquinho mais. Ficou mais escuro um pouquinho. Esse é o receptor. E o receptor sempre começa na força contra a eletromotriz. Sempre começa na força contra a eletromotriz. Por fim, o resistor. Resistor tem gráfico crescente ou decrescente? É crescente também. Crescente. Começa ou não na origem? Começa na origem. Começa na origem. Essa é a diferença dele para o receptor. Se começa na origem, vai ser assim, ó. Pronto. Esse é o resistor. Observe que os 3 gráficos, eles se cruzam nesse pontinho aqui, ó. Esse pontinho do cruzamento dos 3 gráficos correspondem a uma DDP de 20 volts e uma corrente de 2 amperes. Confere aí, por favor. 2, 20. Vê se é isso mesmo. Tá certo. Esse é o ponto de equilíbrio dos 3. Os 3 elementos conseguem funcionar juntos, com a mesma corrente, com a mesma DDP. Entendeu? Só que o cara me forneceu um monte de outras coisas. Olha lá. Ele disse que esse pontinho aqui, ó, o que eu chamo de força eletromotriz, corresponde a 40 volts. Confere aí. O que eu chamo de corrente de curto-circuito, aqui, vale 4 amperes.
A força contra-eletromotriz, aqui, ó, o Elinha, ele falou, ele mostrou, ele falou que vale 10. 10 volts. Então, ele me forneceu um monte de informação. Gente, isso tudo eu tirei do gráfico. Esses valores estão no gráfico. Eu não calculei nada, não. Só estou desenhando o gráfico. Belezinha? Vamos para a pergunta, então? Vamos ver o que o cara está pedindo? Eu não li a pergunta ainda. Qual o rendimento desse gerador quando a corrente que o percorre é de 1 ampere? Então, preste atenção. Ele quer o rendimento do gerador. Ele quer o cálculo só no gerador. Apesar dele ter mostrado os 3 elementos, mostrou gerador, receptor, resistor, ele só quer no gerador. O gerador é o vermelho. Gente, o gerador é o vermelho. Todo mundo concorda? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? No gerador, eu vou calcular qual é a resistência interna. Para calcular a resistência interna, tem 2 maneiras. A mais fácil é a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividida pela resistência interna. Como a corrente de curto-circuito é 4 e a força eletromotriz é 40, eu descubro que a resistência interna é de 10 ohms. Pronto. Sabendo a resistência interna, eu uso a equação do gerador. A equação do gerador é U igual E menos RI. Ele está propondo que eu use uma corrente de 1 ampere. A resistência interna é de 10 ohms. A força eletromotriz é 40 volts. Aí eu descubro a DDP. Isso é 10, 40 menos 10, 30 volts. Ah, por que eu preciso disso? Porque o rendimento produzido num gerador é tudo que ele consegue produzir de útil em relação ao total. Então, o rendimento desse gerador é 30 dividido pela força eletromotriz 40. Corta, corta. 3 por 4, 0,75, que é 75%. Então, atenção. Eu só calculei no gerador. Apesar de ter os 3 elementos, eu só calculei no gerador. Por quê? Porque ele só perguntou no gerador. Ah, mas então para que ele me deu os 3 gráficos? Para te confundir. Porque se você não soubesse que o gerador é o decrescente, você poderia querer calcular nessa reta azul, que é do resistor, achando que era o gerador, ou nessa reta verde do receptor, achando que era o gerador. Primeiro ele testou se você sabe qual é o gráfico do gerador. Depois ele testou se você sabia as equações. Entendeu? Sim. Então, a alternativa correta, B de bola. Nossa, eu gostei desse exercício. Não é bom? Uhum. Você vai Cobrou? postar os vídeos no seu canal? Não entendi. Você vai postar, tipo, você tá gravando, né? Você vai Sim. postar as coisas depois? Sim, até mais tarde Ok. eu tenho que baixar Não, ele preocupa primeiro. com isso não. Daí, com Aí isso eu você não precisa se edito. preocupar, não. Uhum. Tá bom. Precisa preocupar com isso, não. Então, eu coloco as aulas, coloco tudo. Até sexta-feira, tá tudo lá. Monitoria, aula, tudo.